E aí, como tirar mais de 900 pontos na redação do Enem de maneira fácil, rápida e prática, com um modelo muito tranquilo de utilizar, e você vai ver, você vai conseguir ver que em todos os últimos 5 temas do Enem, esse modelo se encaixa. Presta atenção que eu vou te mostrar agora como eu tirei essa nota aqui no ano de 2020 na redação do Enem. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de Enem, é muito difícil falar de uma redação perfeita sem ter lido como funciona a redação do Enem, como funciona as 5 competências e tudo mais. Mas sim, é possível e muito possível. A maioria das pessoas que tiram mais de 900 pontos no Enem são com modelos de redação pronta, e esse é o modelo que vai te possibilitar tirar mais de 900 pontos no Enem. Presta atenção que eu vou explicar exatamente como funciona. Quando a gente fala de introdução, a gente precisa ter uma introdução que, independente do tema, a gente vai conseguir encaixar esse tema na redação e não ficar preocupado, ficar, ah, meu Deus, será que vai dar para encaixar na hora? Será que não vai dar? Sempre vai dar. Por que que eu vou explicar para vocês que dá? O Enem sempre traz um problema para a gente poder resolver. Vocês podem pegar todos os 5 temas, 6 temas passados do Enem, 20, 19, 18, 17, 16, 15, sempre eram problemas que a gente precisava resolver esse problema ou descrever esse problema, falar sobre esse problema, alguma coisa do tipo. Então, o que que eu sempre gostava de usar? Eu sempre usei a Utopia de Thomas More. Por quê? Ela retrata uma sociedade perfeita. Uma sociedade que não tem problemas, não tem interações, não tem distúrbio, não tem nada. Então eu uso ela e depois eu vou ao contrário dela. Falo dela e falo assim: já na sociedade atual, isso não acontece por causa disso e disso e disso e disso. E eu consigo encaixar muito bem as minhas teses dentro disso e mostrar para o autor por que aqueles problemas acontecem, por causa dessa tese e por causa dessa tese. Então vem cá e vamos ver como é que está na redação. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas. No entanto, o que se observa sobre a sociedade contemporânea é o oposto do que o autor prega, uma vez que a falta de atenção associada às doenças mentais no Brasil apresentam barreiras que dificultam a concretização dos planos de Moore. Nesse sentido, esse cenário antagônico é fruto tanto da romantização social quanto do individualismo. Vocês conseguiram perceber que eu falei da utopia do Thomas More, falei ao contrário, falei que, no entanto, no Brasil isso não acontece, é o oposto do que o autor prega, e falei que falta atenção para estados mentais no Brasil. E depois eu coloquei um ponto e falei, nesse sentido, esse cenário antagônico é fruto tanto da romantização social quanto do individualismo. Eu deixei claro para o autor que a minha tese 1 era romantização social, a minha tese 2 era individualismo. E falei que a romantização social e o individualismo estava causando esse problema de doença mental no Brasil. Então ficou muito bem encaixado, muito bem colocado, e o autor conseguia ver tudo o que ele precisava ver para pontuar tanto conectivo quanto outra área do conhecimento que a gente já acaba utilizando com essa introdução, entendeu? Então, a gente tem a tese 1, a tese 2, romantização social e individualismo, e o autor já pressupõe que romantização já vai ser no meu quando ele for ler o meu primeiro parágrafo da desenvolvimento, ele já vai ter na cabeça dele que eu vou estar falando de romantização social, porque é intuitivo, seria o correto. Quando o aluno que está escrevendo ele não faz isso, meio que buga a cabeça do escritor e você pode acabar perdendo pontos por isso. Então foi o que eu fiz. Vamos ler o desenvolvimento e eu vou falar uns pontos aqui que eu sempre gosto de utilizar. Em primeira análise, conectivo, sempre lembrar de usar conectivo. Segundo o filósofo Diógenes, uma pessoa verdadeiramente feliz é aquela que vive livre de inquietações. Em relação às ideias iniciais, vê-se que a romantização dessas doenças torna-se um problema. Um exemplo no qual esse empecilho é evidenciado é no meio familiar, quando se compara problemas mentais como depressão e ansiedade à frescura ou preguiça, ignorando a verdadeira causa e agravando ainda mais os casos citados, trazendo inquietações e, consequentemente, infelicidade. Eu citei o filósofo Diógenes, que ele fala que uma pessoa verdadeiramente feliz é aquela que não tem problemas, não tem inquietações, e no final eu falo que, consequentemente, a sociedade é infeliz porque tem inquietações e tem alguns problemas, como a família. Aí citei esses problemas, que é a família achando que a ansiedade é frescura, que a depressão é frescura e essas outras coisas. Eu tentei decorrer da maneira mais simples possível porque eu não sou bom em redação. E você não precisa ser bom, falar da maneira mais bonita para ir bem em redação. Você só precisa ser claro, objetivo e o autor conseguir entender o que você quer dizer, montando muito bem as coisas. Vocês lendo isso, eu acho que vocês vão conseguir entender muito bem como tem que ser feito, como deve ser feito.
e sempre usar essa introdução da maneira que eu usei, falar da utopia, do jeito que está aqui, pega o problema, aí você vai colocar, no entanto, vai falar que no Brasil não acontece por causa disso, 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 depois você dá um ponto, coloca nesse sentido e fala, esse cenário antagônico é fruto tanto da romantização e do individualismo. No caso do Enem desse ano, você vai colocar as suas teses que você vai querer decorrer. No primeiro desenvolvimento, você vai usar o primeiro que você colocou e no segundo, o segundo que você colocou. E vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, como explica em Modernidade Líquida de Bauman, a sociedade vem se tornando cada vez mais fluida, onde os relacionamentos entre as pessoas são superficiais e há facilidade em conectar e desconectar. Nessa perspectiva, a fluidez trouxe consigo o individualismo, o qual, em meio social, faz com que as pessoas pensem somente em si próprias, não ligando para os problemas de um amigo ou parente, mesmo sabendo que o indivíduo precisa de ajuda, fazendo com que cidadãos com empecilhos mentais afundem ainda mais, seja na depressão, ansiedade ou em qualquer outro impasse. Vocês conseguem perceber que tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo desenvolvimento eu falei do problema, decorri sobre o problema, dei alguns exemplos o porquê que esses problemas ocorrem no meio da família, fala que a ansiedade é frescura e aquilo. No segundo eu falo que o individualismo é porque as pessoas têm facilidade de se conectar e desconectar. Eu mostro para o autor, esses são os problemas, é por isso que é o problema que acontece, e tá aqui, ó, alguns exemplos do problema. Eu estou te mostrando o problema, eu te dei a minha tese, te dei a segunda tese, estou mostrando por que está acontecendo, beleza? Porque quando você deixa muito claro que tem um problema ali e termina mostrando que é o problema aquilo ali, na conclusão fica muito fácil de resolver, porque você vai resolver o que você já propôs, entendeu? Vai ficar muito claro. E tem um macete muito forte para a conclusão, que quem me deu esse macete foi o meu professor do Genoma, de Governador Valadares, Rafão. Se algum dia ele ver esse vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque se eu tô aqui onde eu tô hoje, é por causa dele. Ele, nossa, o cara me ajudou demais, muito mesmo. Ele que me ensinou a fazer uma conclusão desse jeito. Ele falou comigo assim, se você fizer essa conclusão desse jeito, usando todas as vezes essas palavras, e sempre deixar claro essas palavras, você nunca vai perder nenhum ponto em conclusão. Sempre tirava 200 pontos, e foi muito legal isso. Vamos ver como é que ele falava para fazer a conclusão. Simples, começa. Portanto, cabe ao Ministério da Saúde, já coloca um órgão-alvo, o órgão está ali, por meio, usem a palavra por meio. Ele vai saber que por meio de alguma coisa o Ministério da Saúde vai estar fazendo aquilo ali. A palavra deixa claro, por meio. Por mais que se você não usar, o autor não entender que você está querendo fazer, que é por meio de alguma coisa, que o Ministério da Saúde vai estar querendo fazer alguma coisa, ele pode acabar tirando ponto. Por mais que você, na sua cabeça, na sua ideia, você sabe que você fez aquilo ali e sabe o seu intuito, para o autor não foi tão claro, não deixou tão claro. E quando você usa a palavra, a frase, a conexão por meio, fica claríssimo que é por meio de alguma coisa que o governo vai fazer. A gente até espera, por meio de quê? Por meio de quê? Por meio de maior alocação de verbas do governo federal. Eu concluí. Eu falei que o Ministério da Saúde, por meio de maior alocação de verbas do governo federal. O Ministério da Saúde vai fazer alguma coisa. Mas para ele fazer alguma coisa, ele precisa que o Ministério, que o governo federal disponibilize dinheiro. Então, por meio de maior alocação de verbas do governo federal. Ficou claro, gente? Se ficou, comenta aí embaixo, porque eu preciso que vocês entendam muito bem isso, para vocês ir muito bem. E o Enem, ele gosta que a gente detalhe algum órgão, alguma coisa que a gente está falando, entendeu? A gente precisa detalhar alguma coisa na conclusão. Então, como eu sempre detalhava, eu fiz 10 redações, eu acho que foi 10 redações que eu fiz no ano de 2020 só, e todas elas eu fiz a mesma conclusão, a mesma, e foi 200 pontos em todas. Sempre usando o Ministério da Saúde, sempre usando o governo federal, porque eu falava assim, por meio de maior alocação de verbo do governo federal, entre vírgulas, o responsável pelo dinheiro público. Responsável pelo dinheiro público é a explicação do que é o governo federal. Ele é responsável pelo dinheiro público. Então, em 4 palavras, você define uma coisa e você não precisa se preocupar em perder pontos com isso, que já está ali. Continuando. Por meio de maior alocação de verbas do governo federal, o responsável pelo dinheiro público, a contratação de psicólogos que através, ele vai fazer alguma coisa, mas através de quê? Coloca a palavra que através do Instagram promoverão lives. Para que eles promoverão lives? Para quê?
Você vai usar, mais uma vez, a palavra com intuito. Com intuito mostra que vai fazer aquilo para alguma coisa ou para quê, entendeu? E o para quê a gente vai usar lá embaixo também. Com intuito de quê? De disseminar informações básicas sobre como lidar com pessoas que apresentam problemas mentais e mostrar a importância do apoio familiar. Tá, mas para que isso? Mano, fica muito claro quando você coloca essas palavras. Olha na sequência. Para que, assim, nenhum problema seja agravado pela romantização ou pelo individualismo. Com isso, os planos de Moro estarão mais próximos de se concretizar. Vocês viram como é que fica muito mais fácil quando você já tem um modelo de introdução, você já sabe que você vai introduzir muito bem, você vai colocar sua tese maneira, você já tem alguns filósofos nas suas cabeças, como se tivesse muita gente aí, que você pode usar na primeira desenvolvimento, no segundo desenvolvimento. Eu sempre usava Bauman, o pessoal fala, mas Bauman tá cansado. Cara, desculpa a palavra, foda-se. Se tá cansado, se eles estão cansados de ler, eles vão ler milhares de redações, eles vão ler milhares de Bauman, eles vão ler milhares de modernidade líquida. Você não tá aqui para ser o destaque, para tirar 1000 e ser aquele destaque. Você pode até tirar 1000, você vai ser aquele destaque massa, mas você que tirou 1000 sendo um destaque e o cara que tirou 1000 usando Bauman, vocês vão para a mesma universidade. Então para com essa palhaçada de querer ser melhor, que quando você entrou na universidade você vai ver que essa competitividade era a coisa mais idiota que vocês faziam, entendeu? Procure fazer uma redação que vai fazer vocês tirarem mais de 900 pontos e para com essa palhaçada de, meu Deus, eu quero ser diferenciado. Seja diferenciado na faculdade, que você vai ter uma profissão, você vai estar dentro da sua profissão, que você já vai estar lutando pelo profissional que você quer ser, entendeu? Aqui você precisa passar, e esse é o modelo que eu usava. Eu espero que ajudou vocês. Não se esqueçam, na conclusão, por meio, com intuito, para que, através de que ele vai fazer, e sempre usar o detalhamento no governo federal, se vocês forem usar o governo federal, responsável pelo dinheiro público. Se uma pessoa fizer a redação esse ano com esse modelo e tirar 900 pontos para mais, eu quero que volte aqui, comenta aqui, que eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz que vocês não têm ideia quanto eu vou ficar feliz. Porque eu montei esse modelo para mim, eu fiz esse modelo depois de tentar várias e várias e várias vezes montar um modelo que me agradasse e fosse fácil para mim construir ele. E assim, tá aqui, tô passando para vocês, eu espero que ajude. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva nesse canal, vai me ajudar muito, demais da conta. Eu tô criando conteúdo, semana que vem vai ser um vídeo muito legal dentro do centro cirúrgico. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E fui, valeu e até mais.